Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Talvez nem valha a pena assistir, mas se você está assistindo, o problema é seu, não é meu. Eu só estou gravando e comentando a vida, por isso chama de tudo um pouco. Vamos ao supermercado agora. Mercado tudo caríssimo, né? Caríssimo. Mas falei um pouco sobre Machado de Assis, a obra de Machado, né? Explicando por que Machado é considerado um escritor realista, né? Porque no final não tem aquele felizes para sempre. É verdade. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Não sei quem assistiu, quem não assistiu. Hoje é dia 16, salvo erro, 16 de novembro de 2016. Algumas pessoas invadiram o parlamento, né, a Câmara dos Deputados em Brasília, e gritando que queria o fim da corrupção, aqueles salários altíssimos, algumas coisas, inclusive a volta do regime militar, ou seja, eles pediam a intervenção militar. Só para atualizar um pouquinho, de repente você não está assistindo, não está muito inteirado do assunto, regime militar. Também não esgotarei o tema, nem quero, nem pretendo, não me interessa muito. Mas eu gostaria apenas de dizer algumas poucas coisas sobre o regime militar. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou nem contra nem a favor. Ah, você não é contra? Não sou contra. A favor? Também não. Até porque não influenciou a minha vida. Talvez influencia hoje, não sei. Pode ser que de alguma forma influencia. Mas eu queria dizer o seguinte. Em 1964, o Brasil estava num descontentamento um pouco parecido pelo menos, com esse que nós estamos vivendo nesse momento fatídico do Brasil. E começou um movimento e os militares chegaram ao poder. Assim, bem resumidamente, sem entrar em detalhe, eles assumiram o poder para poder estabilizar o Brasil e devolver o poder e chamar as eleições, né? Fazer com que houvesse eleições diretas logo após, com pouco tempo, né? Só que o presidente Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, assume em 64. Depois dele vem o Costa e Silva. Costa e Silva adoece, assume Médici. Depois assume Ernesto Geisel, né? E por fim, João Batista de Oliveira Figueiredo, ou General Figueiredo. Figueiredo ele já vai de 79 até 1985, quando quem ganha de forma indireta é Tancredo Neves. Todos sabemos disso. Indireta. Mas quem assume, infelizmente, é um câncer que o Brasil carrega com ele, que é o Sarney, José Sarney. Depois do Sarney vem o Collor, caçador de Marajás, e é caçado. Ele vai de 90 a 92. O ministro dele se candidata, é eleito. Fernando Henrique, 2 mandatos. Lula é eleito, em seguida 2 mandatos. Dilma
1,5, não sei. E o Temer assume, assim como Itamar fez após a deposição, né? Falar impeachment é uma brincadeira. O Brasil pode chamar o cara de dizer que o cara foi deposto, cassado, vai falar impeachment, depois o cara vai falar que ele foi impeachmentado, pelo amor de Deus, empichado, pelo amor de Deus. Isso é Brasil, mas a gente fala português. Ele foi cassado, foi deposto, teve os direitos políticos cassados, suspensos, etc. Mas impeachment não, pelo amor de Deus, impeachment não. Impeachment não deveria existir na nossa legislação, para começar. Mas fato é que as pessoas vão dizer, principalmente alguns professores renomados, não que eles sejam tudo isso, mas são sim renomados, isso a gente não tem dúvida. Eles vão dizer que foi um período muito ruim para o Brasil, e muitos deles, de forma leviana, vão defender a guerrilha armada, falando que eles estavam defendendo o Brasil também. Mas isso é mentira, porque olha, tudo bem, os militares assumiram o poder, lembrando que foi pela vontade do povo, não foi pelo sufrágio universal do voto, mas foi pela vontade do povo. As multidões pediram isso, os militares assumiram. Eu não estou dizendo que eu gosto dessa ideia, não gosto de nenhuma forma de regime nenhum que não seja o democrático, mas foi assim que se deu. Até um certo ponto da história, o Brasil ficou tranquilo, era um regime militar, mas era tranquilo, todo mundo vivia tranquilo aqui no Brasil. Mas depois eles começaram a fazer umas coisas estranhas, foram para Cuba, treinaram. Isso é fato, tá? Isso é história, né? Não sou eu que estou imaginando, devaneio meu, não. Em geral foi para Cuba, treinou, lembrando que Cuba, por ser socialista, entre aspas, era parceiro da União Soviética. Daí Guantánamo em Cuba pertencer aos Estados Unidos por conta de gracinha deles. Então a história vai mostrando que aquele povo volta treinado para guerrilha e começa uma guerrilha contra os militares. Só que as Forças Armadas no Brasil, convenhamos, não se compara, guerrilha nenhuma vai se comparar a várias forças, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Então não tem muito como, é até meio burro, para falar a verdade, você lutar contra essas forças, opinião minha também. Alguém vai dizer, não, mas isso é pro bem de não sei o que, é porra nenhuma. Era pro bem de alguém, com certeza. E outra coisa, era para tirar o regime militar e colocar um regime cubano, um regime socialista falido, fudido, que a gente sabe que é. Mas também não quero entrar no mérito. Quem for socialista, o problema é dele, ou não é problema. Eu acho que cada um tem que ser feliz do jeito que quiser. Não importa, isso pra mim não importa. Mas a história é essa. E as pessoas omitem muita parte dessa guerrilha que se inicia em Guararapes, né? Explosão de bomba, mata lá militar, aquela coisa toda e tal. Isso é fato, isso é história, tá escrito, tá para quem quer ler, mas não querem ler, muitos não querem ler. Então o que acontece de fato? Começa a haver esse movimento de guerrilha e começa realmente o recrudescimento do regime militar, que até então era um regime tranquilaço, regime que o pessoal tava tranquilo, tava de boa, né? De repente não, a desgraceira tava acontecendo. Lembrando que quem começou a guerra urbana, querendo ou não, são os socialistas, os treinados em Cuba, com ideologia marxista. Mas aí tranquilo, porque
A sua ideologia pertence a você, ninguém tem nada a ver com isso. Até o momento que você pegar em arma e tentar lutar contra as forças de um país. As forças, né? As forças armadas, por acaso chamam de forças armadas. Mas aí tudo bem. Fato é que passa-se mais um tempo, a ditadura foi tranquila até mais ou menos 1967. Aí daqui a pouco sai o AI-5, né? O Ato Institucional 05. E começa aquele recrudescimento mesmo. O ano de 1968 é conhecido como o ano que não terminou. Então realmente teve muita coisa ali. Não estou falando que estava certo ou que estava errado. Só que eu também penso particularmente que guerra é guerra. Quem está na guerra, quem foi pra guerra. E tem um ditado que diz que guerra avisada não mata soldado. Então quem foi pra guerra não pode chorar. Eu penso assim. Quem não pensa assim também tem direito de pensar o contrário, isso é tranquilo. Mas guerra é guerra. Depois vão reclamar os mortos. Ah, sumiu, né? Não sei o que aconteceu. Eu sei que estão na guerra. Eu acho que tem que saber que a guerra vale quase tudo. Mas eu não vou entrar nesse mérito também. Deixo para cada um tirar a sua própria conclusão. Fato é que então passou 1968 e o regime prosperou, conseguiu aniquilar essas guerrilhas, etc. Claro, cada um teve um destino, uns foram para Cuba mesmo, uns exilados, etc. Não estou dizendo também que quem foi exilado merecia ser, todo mundo, não estou dizendo isso. Estou só dando uma pincelada na própria história. Só que eu acho, de novo, eu vou falar essa palavra leviana. Acho leviano da parte de muito professor com tendência ou com ideologia marxista. Não, e já falei e repito, não que ele não deva ou não possa ter, não é isso não. Mas eu acho leviano o cara falar assim, professor renomado, eu ouvi isso. Não, na verdade, se o regime era fechado, se era tudo fechado, não há como saber de fato se não houve corrupção ou o tanto de corrupção que houve. Simplesmente não dá para dizer isso. Ora, realmente, mas dá para analisar o governo Dilma, o governo Sarney, o governo Collor, o governo Itamar. Estou falando desse período para cá. Tudo bem, mas uma coisa é certa: basta que se vá ao imposto de renda ou se procure as fontes desses herdeiros, desses generais que foram presidentes ou assessores ou estavam no governo em algum momento, e procurar para ver qual o neto do general Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici, do Geisel, do João Batista de Oliveira Figueiredo, do Castelo Branco, enfim, é só puxar para ver quem tá milionário, quem tá rico, quem não tá. Porque o filho do Lula fica mais fácil. Não falando do filho do Lula, nada contra o Lula também, tô só dando um exemplo. Fica mais fácil. A filha da Dilma fica mais fácil. Os carros lá do Collor fica mais fácil. Então, se você pegar, tem até uma teoria, eu não sei, eu sei que esse cara é português, mas ele até fez um programa para Discovery, que ele vai falar sobre isso, que é uma teoria, não sei, não digite no Google a teoria do gato, porque vai sair outra coisa. É o gato que tá na caixa, isso aí vai cair lá. Mas tem uma teoria que ela fala o seguinte, que da criação do universo não dá pra ver o que tá acontecendo, mas se entrar um rato numa ponta de um cano e um gato na outra ponta, e se ouvir um barulho, pode-se deduzir a partir de então que o gato comeu o rato. Vocês estão entendendo? É muito simples.
entra um gato numa ponta, um rato na outra, e ouve-se um barulho, só sai o gato. Ninguém viu o que aconteceu. Então, tomando por base essa teoria, isso aí é pensamento meu, dá para se chegar a alguma conclusão nesse sentido, tá entendendo? Ora, se realmente porque o que se diz houve menos corrupção por parte do governo militar. Ah, mas não dava para ver porque estava fechado. O regime era fechado, beleza. Mas não vamos pegar os reflexos, ou seja, para falar de reflexos, nós temos que falar de filhos, netos, bisnetos, e vamos chegar a alguma conclusão. Senão, não há conclusão. Há especulação. Mas a Receita é capaz de nos falar alguma coisa sobre isso. Não fica difícil, não. Mas falta um pouco de vontade também nessas pessoas que fazem essas teorias. De qualquer forma, eu só dei uma pincelada na história. Eu também não sou historiador, mas gosto de história um pouquinho também. Você que gostou desse vídeo, o problema é seu. Se não gostou, o problema é do mesmo jeito seu. Não deveria ter assistido. Ficou arrependido? Apaga o vídeo, faz o que você quiser. Um abraço, se cuidem.